Questão número 2. O átomo Q tem 36 nêutrons e é isóbaro do átomo R. Considerando que R mais 2 é isoeletrônico do átomo Q, qual é o número de nêutrons do átomo R? Então, informações pertinentes: 36 nêutrons, isóbaro de R, considerando R mais 2. Lembrando que esse mais 2 aqui representa também que ele é um cátion, e aí ele perdeu, então, 2 elétrons, é um cátion dessa vez divalente. Então, di, mono, tetra, tri, é sempre o prefixo que a gente usa para fazer referência ao número de elétrons. E ele é isoeletrônico do átomo Q. Qual é o número de nêutrons do átomo Q? Então, a gente está querendo fazer novamente um exercíciozinho para associar dois. Então, vamos representar esses dois. Temos o Q e temos o átomo R. Informações iniciais. Q tem 36 nêutrons. 36 nêutrons não entra naquela nossa composição de colocar diretamente o número de nêutrons. Ele entra como? Na diferença do número de massa menos o número atômico. Então, aqui na diferença do número lá de cima pelo aqui de baixo, a gente tem 36 nêutrons. Além disso, ele é isóbaro ao átomo R. Se ele é isóbaro, significa que o número de massa dos dois é igual, mas a gente ainda não tem informação, então a gente guarda para já já. Considerando que R mais 2, então o cátion divalente do R é isoeletrônico do átomo Q. Então, a gente pode fazer o quê? Isoeletrônico referencia também o número de elétrons. A gente ainda não descobriu quem é o número de elétrons. Então, a gente pode chamar aqui Y ou X, né? X é mais bonitinho. X elétrons que o átomo Q vai ter. Se o átomo Q tem X elétrons e ambos são isoeletrônicos entre si, significa que aqui a gente também tem exatamente X elétrons. Vamos lembrar do conceito da questão 1. Se o número de elétrons é igual ao número de prótons, é porque ele está no estado fundamental, ele é um átomo e não é um íon. Esse amigo é um íon porque ele tem a carga. Esse aqui é um átomo. Então, partindo do princípio que o número de carga negativa é igual ao número de carga positiva, já que a gente descobriu que ele tem X de carga negativa, descobrimos que ele tem exatamente X de carga positiva, então é o número de prótons dele. Se X é o número de prótons dele, a gente volta lá, que X é o número atômico que a gente coloca aqui na nossa composição, então chegamos a X como sendo nosso número atômico para Q. Ok. Esse X daqui também é o número de elétrons exatamente do R. Vamos colocar aqui a diferença do R, a gente ainda não sabe, né? Ele é exatamente o número de elétrons que tem no R. Só que a gente sabe que isso daqui aconteceu no R. Então, ele perdeu 2 elétrons. Se ao perder 2 elétrons ele ficou com X, a gente consegue imaginar, então, que ele tinha aqui como número atômico X mais esses 2 elétrons que ele perdeu. Então, o número atômico do R, do íon cátion R, vai ser X mais 2. Tranquilo. Então, se aqui ele vai ter como X mais 2 o nosso número atômico, a gente já descobriu que número de prótons mais o número de nêutrons vai dar exatamente o número de massa. Então, o que a gente consegue descobrir a partir aqui do Q? A partir do Q, teremos que 36, que são os nossos nêutrons, mais X, que é o nosso número atômico, é igual ao número de massa. Vou colocar uma letrinha aqui qualquer, letra A, uma letrinha qualquer, letra A, para a gente associar os dois. Já que eles são isóbaros, A vai ser igual a A. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos analisar aqui. O número de nêutrons é o que a gente quer saber. Então, aqui um nêutrons qualquer. Vamos inventar uma incógnita nova, vamos inventar um Y para nêutrons. Então, número de massa de R igual ao número de massa de Q. Show! Número de massa de Q, X mais 36, fechou aqui, X mais 36. Número de massa de R, Y, que não sabemos quem é, então Y, mais o número atômico dele, mais X mais 2. Fechou? Então, aqui veio de prótons do R e aqui veio de nêutrons do R. Aqui veio de nêutrons do Q e aqui veio de prótons do Q. Por que a gente fez isso? Porque eles são isóbaros. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, a gente caiu numa fofinha
continha aqui, linda XY, matemática feelings. Então, a gente sai que 36 mais x é igual a y mais x mais 2. Fechou, x vai embora com x. Então, a gente pode passar número para lá, letra para cá. Y, né, é o que a gente quer. Essa é a nossa pergunta. Número de nêutrons do R. Então, fechou. Se a gente isolar esse y, a gente chega à conclusão que x menos x vai embora. Vou até colocar aqui para ficar bonitinho. X menos o x desse que veio lá para o outro lado. Fechou, mais 2 e o 36 veio aqui para esse lado, menos 36. Lembrando que eu levei esse aqui lá para o lado, então ele está negativo. Mas a gente faz a continha bonitinha. A gente chega à conclusão que x foi embora com o outro x. Então, vai chegar a y, que é a nossa incógnita, vai ser igual a 36 menos 2. 36 menos 2 também conhecidos como 34. Então, 34 é o número de nêutrons que a gente queria saber do átomo R. Fechou maravilhosamente. Acertamos mais uma questão. Fé.